Fala pessoal, tudo bem? Questãozinha da FUVEST agora, e essa questão ela inaugura a quarta parte da lista, que eu chamei de situações inespecíficas. Então eu vou primeiro explicar para vocês o que isso significa, né, o que você pode esperar dos exercícios dessa última parte, e como é que a gente vai abordar as questões que são desse tipo. Quando você está resolvendo uma questão de uma geometria, né, o exercício ele vai te especificar uma situação. Então, por exemplo, ele vai te dar um triângulo, vai te dar medidas, certo? Que você vai usar como base para aplicar os seus conhecimentos geométricos e calcular a medida que ele pergunta, né? Ou um ângulo, ou um segmento e tal. Mas a partir da situação que ele construiu, a partir, né, da figura que ele montou para você, é que você vai fazer as deduções necessárias para você calcular a medida do que ele quer. E veja, quando você está em dúvida sobre ter acertado ou não a questão, ou quando você quer saber a resposta, mas não sabe resolver, você sempre tem o recurso, no seu estudo, claro, não durante a prova, de você construir a figura por conta própria, né, e medir o valor do que o exercício está perguntando para você. Então você pode abrir o GeoGebra, o Desmos, você pode fazer com regra e compasso, certo? Constrói a figura que o exercício especificou ali para você e mede na figura a medida do que o exercício te pediu. Às vezes, isso não vai ser tão fácil, certo? Porque a situação que o exercício apresentou para você, ela não te dá medidas suficientes para você construir a figura. Ou seja, ela não especifica direito a situação que ele está pedindo para você trabalhar. Esse exercício é um exemplo, né? Se eu fosse construir esse retângulo, eu não saberia por onde começar. Porque não tem medidas de lados. Eu vou construir um retângulo, beleza, mas qual retângulo, né? Qual é a base desse retângulo? Qual é a altura? Eu vou fazer um traçado ali com ângulo alfa. Quem é esse ângulo alfa, né? Construir o retângulo, eu preciso trazer esse ângulo. Como é que eu vou saber exatamente que segmento eu vou traçar para chamar de alfa, né? A mesma coisa ali com o ângulo beta. Então, às vezes, o exercício te dá uma figura que é genérica demais, né? Essa figura, ela não fala sobre uma situação específica, mas ela descreve uma família de situações. Quando o exercício te dá esse tipo de figura, né? Ele te apresenta esse tipo de situação, ele não está falando de um retângulo em específico. Ele está indicando que a pergunta que ele está te fazendo, né? O que você precisa descobrir na figura serve para qualquer retângulo. Como ele não especificou qual é o retângulo, é uma coisa que você vai encontrar em qualquer retângulo que você trabalhar. Por isso eu chamei de situações inespecíficas, né? Não tem dados suficientes para que a gente saiba exatamente de qual situação a gente está falando, né? Você não conseguiria desenhar precisamente a figura que o exercício apresentou para você, porque faltam dados. Esse tipo de questão, ele vai ser mais difícil do que o normal, porque como você não tem medidas nas quais se basear, todos os passos da resolução do exercício vão envolver a manipulação de expressões algébricas. Você vai ter que dar nome para os ângulos ou para os lados que você vai querer usar nos seus cálculos e trabalhar com as medidas em função dos nomes que você escolher. Então, tem um trabalho algébrico maior de manipulação, né? Você vai estar lidando com letras e não com números, certo? E também tem uma dificuldade extra, que é o seguinte: muitas vezes nessas questões você pode acertar errando, né? Porque pensa comigo, já que esse retângulo não especifica exatamente de qual situação a gente está falando, o resultado que você vai encontrar, o valor de alfa mais beta, que é a resposta do exercício, ele vai servir para qualquer retângulo. Concorda comigo? Já que ele não especificou, todos os retângulos que eu construí me levam a essa mesma resposta. De maneira que, se você fizer algum passo errado no meio do exercício, se você supor uma medida, você vai chegar na resposta ainda assim. Já que funciona para todos os retângulos, funciona também para o retângulo que você imaginou, né? E aí você vai chegar na resposta, mas a sua resolução não vai estar correta, porque ela vai partir de algumas hipóteses que não são matematicamente consistentes, né? Então, para questões dissertativas, isso daí vai ser um desastre. E nessa parte do curso, vocês ainda estão um pouco enviesados em tomar essas liberdades, né? De decidir qual é o valor de ângulos. Ah, pela figura parece que o ângulo é tal coisa. E nesse tipo de exercício, isso vai te levar à resposta, mesmo que, certo?
não seja matematicamente o jeito correto de você lidar com a situação. Tudo bem? Então, toma cuidado com isso. E, bom, são exercícios que são importantes porque eles vão exigir e eles vão desenvolver essa capacidade de abstração matemática em vocês, né? De manipular equações para chegar no resultado que o exercício pede, de conseguir analisar a situação sem muitas informações. Vai ser um pouquinho difícil, mas é importante a gente ter essa habilidade, tá bom? Então, nessa questão, por exemplo, ele fala que é um retângulo. Se é um retângulo, a gente sabe que os ângulos são retos. Essa é a definição de retângulo, né? E ele pergunta a medida de alfa mais beta, sem muitas informações. Então, eu vou dar nome aqui para os pontos, só para a gente conseguir analisar a figura com um pouco mais de clareza. Eu vou pedir para você prestar atenção em dois triângulos que estão desenhados aí. Primeiro, eu quero que você olhe para o triângulo ABC. Então, é um triângulo retângulo, tem um ângulo alfa aqui marcado. E veja, os ângulos de um triângulo somam 180 graus. Como eu já tenho um ângulo reto, esse ângulo reto ocupa metade da soma, né? Os outros dois ângulos têm que somar os 90 graus restantes. De maneira que, se a gente somar o ângulo BAC com esse alfa, tem que dar 90. O que significa que eu posso escrever a medida do ângulo BAC como sendo 90 menos alfa, certo? Então, vamos representar esse carinha aqui como sendo 90 graus menos alfa. Pô, perfeito. Aí eu vou olhar para o triângulo AF, lá em cima. E vou fazer a mesma coisa. Tem um ângulo reto, que vai ocupar metade da soma dos ângulos do triângulo. Tem um ângulo beta, que está marcado aqui embaixo, no vértice E. E a gente sabe que o ângulo φ mais o beta tem que dar 90, porque em todo triângulo retângulo os ângulos agudos são complementares. Então eu posso representar a medida desse ângulo φ como sendo 90 graus menos esse beta. Vou marcar aqui em cima. 90 menos beta. E bom, beleza. Não consigo ir muito mais longe, porque não tem como eu descobrir a medida do alfa, não tem como eu descobrir a medida do beta, faltam informações. Mas independentemente disso, eu sei que a soma dos ângulos que aparecem ali no vértice A dá 90, né? Porque eles são divisões de um ângulo que era reto. Então, se eu somar 90 menos alfa, que é o ângulo de baixo, mais o 40 graus, que é o ângulo do meio, mais 90 menos beta, que é o ângulo de cima, tem que dar os 90 graus originais. Perfeito. Esse 90 corta com aquele. 90 mais 40 fica 130. E esse alfa e esse beta vão para o outro lado. Opa! Mesmo sem saber quem é alfa e quem é beta, mesmo sem conseguir calcular essas medidas, porque faltam dados de novo, certo? A gente consegue chegar na soma. Beleza? Os exercícios dessa quarta parte da lista vão ser nesse estilo. Você não vai conseguir encontrar individualmente a medida dos ângulos que aparecem marcados na figura, só que dá para encontrar a soma, dá para encontrar a diferença que o exercício pediu para você calcular, beleza? Vai envolver você manipular a expressão algébrica, vai envolver você prestar atenção nas informações, nas poucas informações que o enunciado te dá, certo? Para você conseguir obter a expressão que o exercício te pede, tá bom? Espero que você tenha entendido. Até mais.